Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venham neste abençoado dia 3 de dezembro de 2024, terça-feira, precisamente às 10 horas e 58 minutos, compartilhar convosco a santa, fiel e gloriosa palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, em seu capítulo 34, dos versos 1 ao 11, respectivamente, cujo título é Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Passo a leitura então. Ezequiel capítulo 34, versos 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Mensagem linda do profeta Ezequiel. Exortação de peso da parte do Senhor Deus aos pastores infiéis de Israel, e exortação essa de peso a qual remete aos homens de Deus, os pastores do século presente, aos pastores que conduzem o rebanho do Senhor Deus aqui na terra, neste presente tempo, os pastores que conduzem a igreja do Senhor Jesus. E veio a palavra do Senhor Deus, do Senhor da Seara, ao profeta Ezequiel, ao qual disse, versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
privilégio, já a bênção, né? Ir até o profeta, o Senhor revelar para o homem de Deus a palavra dele, tal como é o Senhor Deus usando o homem de Deus, o profeta, para comunicar a palavra dele, revelar a palavra dele, e por consequência o profeta, o homem de Deus, deveria reportar esta palavra fielmente aos pastores infiéis de Israel. E hoje, a palavra recebida pelos profetas, pelos homens de Deus, os obreiros do Senhor, ser reportada fielmente, como Deus manda, às ovelhas, à igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Deus disse: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza contra os pastores de Israel. Agora Deus tinha uma demanda com os pastores de Israel. E era uma profecia para edificar, para abençoar. Era uma exortação. O Senhor está uma profecia em desfavor com os profetas, com os pastores infiéis de Israel. Desfavor. Não seria uma profecia de mansidão. Exortação de peso. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor. Desta maneira, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Assim diz o Senhor Jeová: ai, este ai, um vendedor. Este ai, puxão de orelha, essa exortação, essa administração, esse enquadramento aqui aos pastores infiéis de Israel, este ai da parte de Deus supõe uma ceifa que eles vão colher, um castigo, uma punição. Eles vão colher os frutos conforme as obras deles. De Deus, Senhor Jeová. Uai, esse ai significa uma dor latente. Eles vão colher. É um ai que significaria angústia e dor. Esse ai do Senhor é de peso, é de dor. A sentença decretada é a justiça do Senhor Deus, do Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. A revelação, a profecia tinha um endereço certo. Os pastores de Israel. Ele estava tratando com os pastores, não com as ovelhas, não com o povo. Era com os líderes, com os pastores, com os ministros eclesiásticos, com os homens de Deus, os separados, os comissionados, vocacionados, os ordenados, liderança, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? São pastores, têm que apacentar as ovelhas. Esse é o ofício dos pastores. Esse é o ministério deles. O ministério deles, apacentar as ovelhas, pastorear as ovelhas, apacentá-las, cuidar do rebanho. Esta é a obra que eles foram chamados por apartar-se. Esse é o exercício do pastor, a atividade dele. Apacentar as ovelhas, o rebanho,
pastorear o rebanho do Senhor, porque as ovelhas não são deles, as ovelhas pertencem ao Senhor Deus, ao Senhor Jeová. E ele veio para demandar com esses pastores através da boca do profeta Ezequiel, dessa revelação. O Senhor continua exortando, versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Mas não apacentais as ovelhas. A queixa do Senhor Deus estava demandando, querendo eles, que eles não apacentavam as ovelhas. Só se apacentavam a si mesmos. E nesse ofício de pastorear as ovelhas, supostamente, eles estavam comendo, se beneficiando, comendo a gordura. Quando tosqueavam essa lã, faziam roupa para eles se aquecerem, usufruindo desse cargo, desse ofício, dessa obra, pastor de ovelhas. Não estavam sendo fiéis. Eles se aproveitavam da ovelha, do cargo, desse ofício, comiam, se aqueciam através das vestes dessa lã, degolavam o cevado e não apacentavam as ovelhas, infiéis nas obras, no ofício deles, nos ministérios dele, que seria para apacentar. Eles estavam se apropriando de tudo. Estavam explorando as ovelhas. Estavam se beneficiando desse cargo de pastor para si mesmos, se apacentavam e não cuidavam do rebanho, não apacentavam as ovelhas. O Senhor Deus, que nada está escondido perante Ele, nada está oculto, Ele veio tratar com eles. A obra deles chegou no céu. O Senhor veio demandar essa questão, o ofício deles, o pastoreio deles era infiel. Estavam se servindo das ovelhas, mas não cuidavam delas. Usufruíam desses benefícios, mas eram infiéis no cuidado devido com as ovelhas. Elas não estavam sendo apacentadas, estavam sendo espoliadas, estavam abandonadas. O Senhor Deus, Ele vem exortando contra essa falta de cuidado, esse abandono para com as ovelhas da parte do infiel pastor. Essas obras dele, omissas, negligentes, comissivas, omissas, de infidelidade. Ele fala no versículo 4, a fraca não fortaleceste e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Lamentável a falta de cuidado para com as ovelhas. A fraca não fortalecia a fraca, precisava de cuidados peculiares. Hoje, Senhor Deus, fala aos nossos tempos, Igreja do Senhor Jesus, a fraca, na palavra o Senhor diz, diga ao fraco que eu sou forte. Basta uma palavra do pastor, o homem de Deus, quando a ovelha está ali esperando a palavra, que ela ouça essa palavra do pastor, o anjo da igreja, que é para ela ser forte, que a palavra diz ao fraco que eu sou forte. Aquela palavra que diz, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem fortalece é o Senhor Deus.
Esta é a palavra que ela quer ouvir, para que ela tome vigor. Uma oração do pastor, um aconselhamento, um conselho do homem de Deus, do ancião, do cooperador. Ela quer ouvir a palavra, ela vai para a igreja para ouvir a palavra que foi revelada na casa do Senhor. Ela quer ouvir da boca do homem de Deus, do pastor da igreja, do ancião, do cooperador, do presbítero, do diácono, a palavra de Deus. Ela quer ouvir Jesus falar com ela. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E ela quer ouvir, porque ela, ao ouvir a palavra, ela recebe força pela fé. Ela sai fortalecida para ela enfrentar as tribulações da vida. Ela estava fraca, estava ferida, estava machucada no seu objetivo, estava angustiada, abatida, estava combalida, as forças estavam minadas, ela vai se enfraquecendo. Se não tem palavra, se não tem um conselho, um ombro amigo, uma saudação, o aconchego da igreja, se ela não é tratada com misericórdia, com amor, como que ela vai se fortalecer? Se a fé dela não for fortalecida, ela vai deixar de crer, não vai ter força para continuar aí no culto. Vai perecer no caminho. A tendência é não ter mais força para ir aos cultos. Toda reunião, e ela vai se isolar. E uma vez fraca, sozinha em casa, o lobo vai cercar ela. E ela é capaz de se alimentar em outros pastos, em outras campinas. O lobo sempre está lá espreita naquela campina. E a doente não curastes, não curou a ovelha que estava enferma, que estava doente, não foi visitar. A palavra do Senhor já segura. Está entre vós alguém doente, chama o presbítero, chama o pastor, o homem de Deus, chama o ancião, chama o cooperador, leva o óleo lá. E o enfermo vai ser ungido. Será feita uma oração, se ele tiver algum pecado, e serão perdoados. A oração da fé salvará o doente. É necessário que o enfermo seja curado. O Senhor revela, o Senhor Jesus, Ele curou todas as enfermidades. Ele falou na palavra dele, esses sinais seguirão os que creem. Colocará a mão dos enfermos, curarão. O Senhor coopera, o Senhor Jesus coopera com os homens de Deus, Ele coopera com os pastores. Porque que a ovelha enferma ela não é curada? Tem um óleo para ungir nos hospitais, no quarto, onde ela estiver enferma. O Senhor deixou os dom da cura. Quem não tem o dom da cura, a fé em Deus, que o Senhor Jesus pode visitar o enfermo e levantar ele daquele leito de morte, onde quer que ele esteja, empreender o espírito de enfermidade. O dom é para a igreja. Quantos enfermos temos hoje no meio do povo de Deus? Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele continua curando. Falta fé para o enfermo, falta fé para o homem de Deus, falta fé para o pastor. Busque a presença de Deus. E Ele vai acrescentar a tua fé. Ele vai te ungir, Ele vai te dar o dom da cura. As ovelhas estão morrendo, doentes, enfermas. A palavra do Senhor, quando vem, ela cura, ela liberta. Deus é Deus de amor. Ele não tem prazer em ver seu rebanho enfermo, com tanta enfermidade no meio do povo de Deus.
tantos pedidos de oração. Onde estão os homens de Deus? Onde estão os pastores? Onde estão os servos de Deus? Os dons é para a igreja. Eles foram ungidos nesse ministério, nesse ofício, nessa obra. Eles têm a unção. Esses sinais seguirão os que creem, colocarão as mãos nos enfermos, curarão. Isso vem de Deus, o Senhor Jesus deixou. Por que não exercita? Por que não coloca em prática a palavra de Deus? Por que tantos enfermos morrendo sem alcançar a cura? Se ele tem fé para ser curado. Tantas ovelhas sozinhas morrendo, imoladas nas UTIs, esperando o homem de Deus chegar lá para ungir. Eles estão se apacentando a si mesmos, estão preocupados nas suas consultas, nos seus convênios particulares, estão se preocupados com os sintomas do corpo deles, estão se apacentando a si mesmos. Tem medo de colocar a mão no enfermo. Tem medo de colocar o óleo sobre o enfermo. Não exercita a misericórdia, a piedade para com o enfermo. Culto funerário. Já foi tarde. Orar, porque sabemos onde a alma está. Aquela que morreu salva. Mas quantos poderia fazer antes para que aquela família não ficasse enlutada? Deus revela se aquele doente vai levantar para ser salvo, ou se o Senhor vai recolher ele para que ele não peque mais. Mas Deus manda a palavra, envia. Ele dá a resposta à oração da igreja, ao clamor. Ele não deixa aqueles pedidos de oração cair por terra. Todo pedido de oração por enfermo, entregue nas mãos do pastor, do homem de Deus, dos anciões, na igreja. Nem chegou na recepção, o senhor já recebeu. Quantos doentes precisando dessa oração, de libertação, de fé, de cura. Quantos enfermos precisando ser apacentados e curados, esperando a palavra do Senhor, a palavra de cura, de libertação. Ele tem o direito. O Senhor Jesus nunca despediu o enfermo, nunca abandonou o enfermo. Ele curou todas as enfermidades. Vós sois ungidos do Senhor. Estão apacentando a si mesmo, retendo o dom, retendo a unção em vossas vidas. De graça a receber, de graça a dar. A quebrada não ligaste. Não ligaram a que estava quebrada. Ela está se emendando por si só. Está se virando lá, buscando. Não colocaram matadura, ela não foi imolada, não colocaram uma faixa para ir cuidando dela. Nada. Toda quebrada lá. Está tentando sozinha, de pé em pé, buscando. Não tem uma visita, não tem alguém que dá um conselho. Está buscando lá, está lutando sozinha contra os vícios, contra a bebida. Toda rachada. Está quebrada. Não ungiram, não tem amor, não tem misericórdia. Não querem ligar ela ao corpo do Senhor Jesus. Está quebrada. Foi quebrada pelo pecado, está quebrada pelo adultério,
quebrada, ela não tem força. É desprezada na igreja, não tem mais jeito. Pede perdão e volta novamente. Quebrada, machucada. Não querem ligar ela ao corpo. Ela precisa ser ligada ao corpo para que ela tenha vida. Ela precisa ser atada. Precisa do povo de Deus, dos irmãos visitarem ela, para que ela volte a ter força. E volte a tomar a Santa Ceia, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E comendo do pão e do vinho, ela terá força e será ligada no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Ela precisa estar entre os membros. Ela precisa ser edificada na rocha que é Jesus. Ela precisa ter chutada na videira. Ela precisa receber do rio da água viva. Ela precisa ir até as águas, as correntes da água viva, para que ela reverdeça novamente e possa produzir frutos. E a desgarrada não tornastes a trazer. Se desgarrou, né? A do aprisco do Senhor, não é? Contos desviados. Contos desviados. Fora. Desviaram. Caíram da graça, perderam a graça do Senhor. Né? Não foram alcançados, não receberam visita, só foram criticados, saíram. Contos desgarrados, contos desviados lá nas campinas dos montes, lá, sendo pisoteado pelos ímpios, pelos mundanos. Contos desviados no mundo lá, caído lá. Que se Jesus já disse na palavra dele que o desviado, desgarrado, o inimigo vem e traz mais 7 com ele. Contou a casa donada, que estava donada porque ele estava na igreja, leva mais 7 para o coração dele. O estado desse homem se torna pior do que antes dele aceitar Jesus. O desgarrado, os demônios lutando dentro dele, é a alma mais difícil para buscar. Quem tem que buscar? O pastor, os homens de Deus, os anciões, cooperadores, os presbíteros, diáconos, evangelistas, precisam buscar os desgarrados, os desviados. Os que desviaram dos caminhos do Senhor, estavam no caminho da vida, da beleza, da justiça. Estavam dando um caminho juntamente com os irmãos. Mas os mais fracos ouviram uma palavra, ouviram alguma coisa, sentiram uma rejeição, foram embora. Mas esses desviados são os que são salvos. Precisa buscar. Tem que trazer eles para a casa do Senhor. Eles são do aprisco do Senhor. Como o Senhor Jesus já gostou. Deixar os 99 e buscar aquela. Tem que buscar. Deixar ela sozinha, o lobo vai devorar ela. Quantas sejam forem desgarradas, desviadas, 1, 2, 3, 4, 5. E em determinadas igrejas, se tem tantos desviados, precisa se fazer, reconsiderar e ver o que está acontecendo no meio do povo de Deus, porque tantas pessoas estão saindo. Falta de amor, ou o pastor está se apacentando a si mesmo? Quem está no púlpito, na frente de trabalho, está se apacentando a si mesmo e a sua família, só está vendo seus interesses. Comem a gordura, se vestem da lã, se degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. E alguns
recebem um salários altos, outros salários dos dízimos e das ofertas. Tem casa, a igreja paga o aluguel, e muitos, para escândalo, carros blindados, segurança. Escândalo ouvir, escandaliza ouvir. É constrangedor ouvir que pastores andam com segurança. Andam com carro blindado. Eles nunca cantaram aquele hino. Que segurança, sou de Jesus. Eu já discuto do gozo e da luz. Que segurança, sou de Jesus. Só tu, Senhor, me faz habitar em segurança, Salmos. Modernidade, mundo atual, as coisas mudaram mesmo, né? A ovelha pega ônibus, é assaltada, é saqueada, ainda chora porque aquele dinheiro que ela ia dar para o dízimo foi roubada, saqueada, espoliada, agredida. Está numa casa abrigo por causa de violência doméstica, está num asilo. E os pastores com segurança, carro blindado, morando em condomínio de luxo. Eu fico com a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que eles não tinham de reclinar a cabeça. E homens de Deus como Paulo viveu mais preso. Passou tudo, por isso que aquele versículo mais lindo que tiram do contexto, mas se estar abatido, posso todas as coisas, aquilo que me fortalece. Como seria bom nós termos homens de Deus hoje, do mesmo caráter, qualidade, qualificados, pastores, anciões, presbíteros, já os qualificados como Paulo, apóstolo Paulo. Como é raro. Posso dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Homens de Deus, profetas que andaram nu, passaram fome, foram presos. Não contamos mais homens de Deus assim, como Estevão, que cuidava das viúvas. Por causa das viúvas, morreu apedrejado. Hoje, queira se ouvir determinados departamentos das igrejas que cuidam das viúvas, seus órgãos, que Deus mandou. Está na palavra de Deus, está na palavra do Senhor. Cuidados dos órfãos das viúvas. Não sei onde está agora para trazer até nós, mas está na Bíblia, a palavra de Deus, o cuidado com as viúvas. Salmo 68. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus do santo lugar. Deus cuida dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados. Precisam, esses necessitados, Senhor, precisam ser apacentados. Por quem? Pelo pastor, pelo ancião, pelos cooperadores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela obra da piedade, pelos setores sociais das igrejas, obras sociais. Devemos fazer isso. A igreja isenta de imposto precisa fazer muito, mas não é obrigação não, dever para com o Senhor Deus. Humanamente, dignidade pessoal dos necessitados, dos domésticos da fé, precisa socorrer. De quem Deus vai requerer, se caso os necessitados, Deus pequeninos dele, não sejam socorridos? Dos pastores. Dos pastores. E aí, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Remetendo para o nosso tempo, é só olhar quem se apacenta a si mesmo. Hoje em dia, apacenta a si mesmo,
apacentam os seus membros da família e apacentam políticos, apacentam empresários. Precisa fazer um culto só para empresários, só para os empresários, porque desse culto vai vir dízimos altos. Desses dízimos, desse rebanho, eu vou apacentar a mim mesmo, eu vou comer, eu vou ter casaco, eu vou ter passagem para o exterior, vou ter fartura na minha mesa. Outro culto dos rebanhos, culto público, os mais simples, os desgarrados, os desviados, os fracos, os enfermos, esses não dão dízimo. Vamos fazer uma fila, vamos ungir, tá tudo bem, fica pela fé deles. E aí vem a viúva, com só aquele sustento, e deposita ali como oferta, como coleta, como diz. A viúva que é para ser ajudada é que fielmente faz o depósito, a coleta dela lá e oferta na casa do Senhor. Quem não tem é quem oferta. Quem não é assistido é que dá oferta. Quem não é fortalecido é que dá oferta. Quem não recebe oração de cura é que oferta na casa do Senhor. Quem não recebe o óleo da unção para ser curado, compra os remédios, paga um médico, está ali naquela árdua prova hemodiálise, mas não deixa de contribuir nas coletas e nas ofertas, porque é fiel a Deus. Esses dízimos e ofertas é que apacentam a família e o pastor. Dessas ofertas é que ele se apacenta a si mesmo. Dessas ofertas é que ele come a carne gorda e o armário dele está com muitas provisões para muito tempo, muitos meses. E o guarda-roupa dele, farto de roupas e sapatos. Se apacenta a si mesmo. E a perdida não buscaste. A perdida não buscou. Não buscou a perdida. Não quer buscar. Se não tem os salvos dele em toda a parte do mundo. Elas estão perdidas nos campos, nos montes, nessas campinas. Precisam ser buscadas, precisam ouvir a palavra de Deus. Precisa buscar, precisa o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não, vamos abrir, construir igreja, a ovelha vem até nós. As perdidas. Ide. Não fala recebei. Glória a Deus, quando entram, amém. E precisam receber a palavra de salvação. Precisam ouvir de Jesus. Quantas ovelhas que se batizam, descem as águas e nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Acham bonito descer as águas, aquela pia. Foram convidadas a descer as águas. E dizem, olha, desceu as águas. Mas como desceu as águas? Sem conhecer o Senhor Jesus, sem crer em Deus. Não ouviram a palavra para crer. Desceram as águas, o santo batismo. E elas precisam ser acompanhadas, precisam ouvir a palavra do Senhor. Que é a palavra revelada para aquele dia, para atender ela, a necessidade dela. Se converteu agora. É um testemunhado. Puxa, o Senhor concedeu graça para que ela chegasse até ali, a casa dele. Então ela precisa ouvir a palavra do Senhor. Homens de Deus, é os dons na igreja do Senhor para o Senhor revelar, discernir o coração, como está aquela alma, como chegou ali. Discernimento espiritual, teu acompanhamento.
para que ela não saia, não fique desgarrada, para que ela esteja ligada ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Quantas ovelhas, sem ser apacentadas, desviadas, desgarradas, perdidas, enfermas, fracas, quebradas. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Eles não apacentam. Versículo 4. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Não apacenta. Quem é para apacentar, não apacenta. Só quer oferir o lucro, a gordura e se vestir de lã, da lã das ovelhas. Não apacenta. Mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Eu não apacento, mas eu vou impor lá. Eu vou dominar elas com a vara. Com a vara. Não é da palavra. Dos dogmas. As varas das liturgias. As doutrinas de homens. As doutrinas da ordenança. As doutrinas dos costumes, dos ritos. Essa é a vara. É o cabresco dos dogmas, das doutrinas dos homens, dos costumes, contra ordenanças, contra os costumes, contra a doutrina que não é do Senhor Deus. Se apacentam a si mesmo e dominam as ovelhas do Senhor com mão de ferro, com rigor e dureza. Que os que têm um coração duro vão apacentar as ovelhas dessa forma. Dessa forma. Mão de ferro, a vara do dogma, a vara da doutrina deles, a vara da ordenança dele, do costume dele. Assim tem que ser, não é? Quantidade maior de dízimo para esse propósito, o nome dos dizimistas na entrada da igreja, constrangimento, ilicitude, assédio moral, crime dentro da igreja, discriminação, preconceito, cargo para alguns, dominam elas com rigor e dureza. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? É o ofício deles, é a obra deles, é o ministério deles. Foram chamados, mas é o status. Quem não quer ser pastor hoje em dia? Para se assentar nos palacetes, nos tronos, para ser eleito pastor político, é moda. Escandaliza o nome do Senhor. Então se apacentando a si mesmo, bancada evangélica, pastor, precisa colocar ofício. Aí sim, quero pastor, o nome do candidato, que se tirar o pastor, não seria eleito. É um exercício. Não traz honra.
estou apacentando a mim mesmo, eu tenho um cargo, né? Eu ser reeleito, né? Tá lá, eu tenho indicação, meu filho vai ser indicado para STF. Estou aqui já fazendo a carreira. Pastor, apacentando a si mesmo. E as ovelhas abandonadas. Vou dominar elas com rigor e dureza. Aí se não votar em mim e no meu candidato, dominam sobre elas com rigor e dureza. Vocês vão ser disciplinados. Vão ser disciplinados. Vou tirar todo o cargo dessa sua família aqui. Pode ir, mas não tem carta de recomendação. Fica lá, está com o seu filho enfermo, vou dar ordem para que ninguém visite. Dominam sobre elas com rigor e dureza. Se precisar, não tem carta de recomendação. Esse membro, essa ovelha, não consegue tomar Santa Ceia em nenhuma igreja, porque não tem essa carta de recomendação. Assédio moral perpetrado por esses homens, pastores infiéis, obreiros infiéis, obreiros do diabo, usurpando o rebanho do Senhor Deus. Versículo 5. Antes do versículo 5, no capítulo 9 de Mateus, o Senhor já falava, o Senhor Jesus sentiu quando ele instruiu seus discípulos. Ele falava sobre a seara do Pai, a seara dos trabalhadores. Porque Jesus ia para todos os lados, dava, instruía, ensinava, repreendia os demônios, libertava, ressuscitava. E no capítulo 9 de Mateus, no versículo 35, diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Quem segue a Jesus, quem crê em Deus, os cristãos praticam as mesmas obras do bom pastor. Quem se digna a falar que é pastor tem que fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia. O bom pastor fazia. Ele curava toda enfermidade e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E ia, percorria as cidades pregando o evangelho e não ficava parado num lugar, num canto, fazia um púlpito de madeira e ficava parado ali. Ele falava: ide e pregai, e vinde a eles que estáis cansados e oprimidos. Nós que estamos cansados e oprimidos, que não temos pastor, que nos apacenta, chamava ele, quem ia a ele chegava ao Pai. Como a palavra dele diz: sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os pastores infiéis, eles levam a ovelha até ele. Ele é o poste ídolo na igreja, ele quer ser adorado. Ele não ensina a igreja a adorar a Deus, a invocar o Senhor Jesus, Salvador de todo ser humano, Salvador pessoal de cada um. Não é o pastor que salva. O Senhor Jesus é que veio ao mundo para nos salvar. O sumo pastor, o bom pastor. Em versículo 36, Jesus disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor Jesus compadeceu daquela multidão. Estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como hoje, muitas estão aflitas, exaustas, dentro da igreja.
E as perdidas que estão lá fora desgarradas, as enfermas que estão nos hospitais, sem pastor, abandonadas nos asilos, em abrigos, nos presídios, não tem pastor. Que o Senhor Deus, vendo esse quadro, enviou a palavra para o profeta Ezequiel. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não apacentarão? Não é sua obrigação, não é sua profissão. Você não tem que apacentar as ovelhas que são do Senhor? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Jesus disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor sentiu, se compadeceu dessas ovelhas. E no versículo 5, do capítulo 34 de Ezequiel, continua o Senhor Deus exortando: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, por quanto se espalharam. Elas não foram fortalecidas, elas não foram curadas, a que estava quebrada não teve uma atadura, não teve um curativo, a desgarrada está desviada lá no mundo, está caída lá, a perdida não tem quem busque, quem pergunte por ela, não tem quem vai pregar o Evangelho. Essas ovelhas foram dominadas com mão de ferro, com os dogmas, com a doutrina dos homens, com as imposições, com os achismos, com os costumes, não é? Com a religiosidade, com o ativismo religioso, com os ditames desses homens pastores, supostos pastores. Aí elas foram embora, se espalharam, sem pastor pelo mundo, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, por quanto se espalharam. Elas estão espalhadas, como o Senhor Jesus se compadeceu. Não tem pastor. Aqueles que o Senhor designou, ordenou, separou, dizem, foi chamada. Alguns. Não, tem chamada. Foi chamado, foi ordenado, tudo. Mas não apacenta. Não tem vocação para apacentar as ovelhas do Senhor. Deus não sabe cuidar de uma igreja. Ele só se apacenta a si mesmo. Alguns são chamados meninos. Nunca foram provados. E o triste, alguns chamados não são selados com a promessa, não receberam o batismo com o Espírito Santo, não têm dom. Eles não têm o dom, não têm o dom da fé. Eles não exercitam a piedade, eles não têm amor para com o próximo. São estéreis no conhecimento de Deus, eles não conhecem a Bíblia, não leem, não meditam. A palavra precisa ser revelada. Mas aquela palavra que foi revelada, quem impede da pessoa buscar e meditar nela? Conhecer o Senhor Deus mais e mais. Buscar a palavra do Senhor Deus. Como Paulo falou, procura se apresentar a Deus como obreiro que manuseia bem a palavra do Senhor Deus, que é a espada do Espírito. São estéreis no conhecimento do Senhor, não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Alguns que não oram,
não conseguem interceder pela igreja do Senhor Jesus, a igreja que lhes foi confiada, as ovelhas que foram confiadas nas mãos deles. Eles não oram, se não sabem orar, como vai orar pelo enfermo? Alguns querem só construir a igreja, mas não tem amor pelos membros, pelas ovelhas. É só o prédio. Igrejas grandes para ostentar, mas não cuida do rebanho. O rebanho está disperso, abandonado, espalhado, à mercê de todas as feras do campo. Homens de Deus que estão com seus ternos no púlpito, mas não conseguem, não tem fé, não tem, conhece o poder do Senhor Deus que liberta. Se manifesta uma pessoa possessa de espírito imundo, não consegue repreender aquele espírito, os dons, não busca os dons, não busca a presença de Deus, não busca a fonte. Senhor Deus, Senhor Jesus, que nele está toda a plenitude, todos os dons. Espírito Santo não tem um discernimento, não tem o dom da palavra, não estudam, não buscam a palavra, não meditam, não procuram conhecer o Deus que envia a palavra na casa dele. Não tem intimidade com o Senhor Deus, com a palavra, o verbo se fez carne, a palavra viva. Não conhecem Jesus, não tem intimidade com Jesus, não fala em Jesus. Um pastor que não conhece o sumo pastor, não conhece o bom pastor, ele não vai exercitar misericórdia. Pastor que não canta, que não adora o Senhor Deus, que não é adorador, que não invoca, que não ora, o rebanho vai sofrer. Não tem uma palavra de conselho, uma palavra de paz, ele não aconselha um jovem. Pastor que tem medo da vida, que é dependente de um remédio para dormir. Pastores enfermos na alma e na mente. Não conhece Deus, não conhece Jesus, não tem comunhão com o Senhor Deus, com o Espírito Santo, não vivem em comunhão, não oram, não buscam a Deus, não meditam na palavra dia e noite. Não tem sabedoria para instruir a igreja, para ensinar, para doutrinar. Eles não passam de Atos dos Apóstolos, não conhecem os feitos dos apóstolos. Deus deixou a Bíblia inspirada, toda escritura apta para instruir, para redarguir o homem em justiça. Eles negam, precisa da palavra só revelada. Não querem conhecer o Senhor Deus, não se atualizam, faz vistas grossas para os problemas que estão dentro as ovelhas estão morrendo. Não conhecem a Deus, são estéreis no conhecimento do Senhor Deus. Erram, porque não conhecem as Escrituras. Como é difícil, como é triste. Como é triste. Não preparam a igreja para o arrebatamento que Jesus está vindo. Não instruem a igreja para esperar a volta do Senhor Jesus. Não tem palavra alguns. Não tem palavra, não ficam em comunhão. A palavra, só buscam a Deus em comunhão na igreja para aquele momento. O dia inteiro, de noite, não buscam a Deus. Glorifico a Deus que tem homens de Deus que oram, que intercedem, que oram pelas nossas famílias. Como é motivo para glorificar a Deus é quando nós vemos homens de Deus ajoelhados, buscando a face de Deus, interceder. Homens de Deus com dom de revelação, de revelar, de profecia, de revelar o Espírito que está na igreja para que o mundano saiba que existe um Deus na igreja e que o espírito contrário não faz festinha dentro da casa do Senhor. E que não entra um mundano lá, um lobo para tentar pegar as ovelhas, as jovens.
Homens de Deus com discernimento, homens de visão de Deus com dom de visão, homens batizados no Espírito Santo, selados, estão em comunhão com Deus, com os dons, dom de discernimento, da profecia, dom de maravilha, dom de cura. Escassez é a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não tem amor, não se busca mais isso, cada um para o seu lado, se apacentando a si mesmo. Homens de Deus com esses dons que apacentam a igreja do Senhor. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Os dons estão, Senhor Deus, Ele dá de graça. Só buscar sabedoria de Deus para instruir a igreja do Senhor, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, ainda que a palavra seja revelada, sabedoria de Deus, meditar na palavra dia e noite, para conhecer o Senhor Deus. Pastores estéreis no conhecimento do Senhor Deus, que não manejam a palavra do Senhor Deus, é vergonha e escândalo na sociedade. É os que estão encurralados aí e levam a igreja com eles, levam a igreja para a política e para adorar políticos mundanos, lobos dentro da igreja. Quem os convidou? Os pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 6, o Senhor Deus fala: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Estão espalhadas. Os pastores estão se apacentando a si mesmos. Trataram a ovelha com mão dura, com rigor. Elas se espalharam. Estavam abandonadas, foram embora. Foram buscar beber água em outras fontes aí. Em outras cisternas, foram tomar água. Estão à mercê das feras do campo. Andam desgarrada por todos os montes, por todo o alto outeiro. Senhor Deus dizendo: sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. As ovelhas de Deus, os que foram chamados para apacentar as ovelhas do Senhor Deus, que o rebanho é do Senhor Deus, a igreja é do Senhor Jesus, estão se apacentando a si mesmos. Estão mandando nos seus carros de luxo, blindados, com segurança. Estão lá no plenário, no Congresso, nas câmaras legislativas municipais e estaduais. Estão nos palácios, comendo com os governadores, com os presidentes. Os poderes judiciários estão comendo lá. Essa hora já viajaram para os condomínios de luxo, fazendo compra. Estão comprando dólar. Com dinheiro das ovelhas fracas, das ovelhas enfermas, das ovelhas quebradas, das ovelhas fiéis ao Senhor Jesus. E no capítulo João, no versículo 10, João capítulo 10, o Senhor Jesus, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele já advertiu seus discípulos, instruindo nesta palavra, nessa passagem, João capítulo 10, versículo 8. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, o bom pastor, aquele que nós ouvimos a voz dele, porque o outro pastor, ele não dá vida, ele tira o seu dinheiro e a tua vida. Ele tira
tudo que nós temos, traz nossas forças. Tira nossa dignidade, o nosso respeito, tira as nossas vidas, a vida dos nossos entes amados. Quando ele se nega a ir até o hospital para ele orar, é o dever dele de orar pelo enfermo, apacentar o enfermo, até a hora da morte. Caixão fechado, nem precisa ir, nem precisa. Ele poderia fazer antes. Se for, pregue a palavra. Ali sim, é o sábio pastor, que tem a palavra de Deus para fazer o culto ali, para que os outros vejam que o crente está salvo. E se não for uma alma salva, esses homens teriam uma palavra, um velório. Daquele banido, daquele marginalizado pela sociedade, só os que foram chamados para levar uma palavra nesse lugar. Mas se fosse um político, eu vou fazer o culto aqui e amanhã meu filho tem um emprego lá no Senado. É um assessor político, um assessor do parlamento, porque eu dei uma palavra aqui, fiz um discurso aqui. Showtime, as câmeras estão mostrando, vai sair nas mídias, vai sair no Fantástico. Eu apareci, eu sou pastor mediático, eu me apacento a si mesmo. Eu tenho redes sociais, eu tenho Instagram, me sigam a mim, não sigam a Deus, não sigam a Jesus, não sigam os mandamentos, sigam a mim. Deus é Deus bom. O evangelho de hoje é confissão positiva, o evangelho dele pregado é a confissão positiva. Posso tudo naquele que me fortalece. Deus dá tudo. Você nunca vai ser provado. Estamos no tempo da graça. É a pregação dos pastores mediáticos, dos lobos. Mas Jesus fala, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Glórias a Deus. Jesus fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glórias a Deus. Senhor Jesus, o bom pastor, que busca as ovelhas, que está espalhada, que está em outro aprisco, em outro curral, ele busca a desgarrada. Ele pega ela, ele busca ela onde ela estiver. Ele não deixa que as feras do campo a traguem, a devorem. Ele busca as ovelhas dele. Por todos os montes e por todo o alto inteiro, ele busca. Onde ela estiver espalhada por toda a face da terra, ele vai procurar, ele vai buscar. Ele fortalece a fraca, ele cura a doente, ele liga a ele a que está quebrada, a desgarrada, ele faz com que volte para a presença dele, para a casa dele, para o rebanho dele. E a perdida ele busca, e ele não domina, ele apacenta com
a vara dele, o cajado dele, que nos consola, que consola essas ovelhas. Ele refrigera a alma delas, depois que elas foram tão pisoteadas, onde aquele lobo, na figura de pastor, lobo em pele de cordeiro, maltratou ela, pisoteou essa ovelha, porque se apacentava a si mesmo. E no versículo 7, o Senhor Deus fala: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Portanto, faça exposto por tudo que o Senhor Deus falou, o Senhor diz: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Quem tem que ouvir a palavra do Senhor são os pastores. Os que falam que estão com a palavra, que o Senhor revelou a palavra para eles, que eles têm a palavra, que eles estudam muito. É muito curso de teologia, é muita pregação, é muito sermão, muitas pregações montadas, mas nada de conhecimento de Deus. É muitos cursos, é muitos textos, é muitos comentários. Pregam para lá e para cá, agenda cheia, altos salários para pregar a palavra montada por eles, mas não a palavra revelada do Senhor Deus. Que se ouvissem a voz do Senhor Deus, se tivesse comunhão com o Senhor Jesus, eles ouviriam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para esses desce do meu altar, desce do meu altar. Eu sou santo. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Versículo 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Eles não procuram as ovelhas porque estão se apacentando a si mesmo. Eles estão sem pastor. E esses pastores, Deus já fala aqui, pastores dele, do Senhor, foram chamados por ele. Foram chamados. As ovelhas estão sem pastor, do pastor que o Senhor chamou. E acabaram servindo de pasto para todas as feras do campo. Não pastorearam, se apacentaram a si mesmo, e as ovelhas serviram de pasto para todas as feras do campo. Elas serviram de pasto para as feras do campo, porque elas não tinham pastor. Deixaram de ser apacentadas por aqueles pastores chamados por Deus, esses pastores infiéis, que resolveram não apacentá-las, cuidaram do seu próprio umbigo, da sua própria vida, se apacentaram a si mesmo. Não quiseram apacentar as ovelhas do Senhor Deus. E aí elas foram entregar a rapina e serviram de pasto às feras do campo, porque não tinham pastor. Não tinham pastor, então serviram de pasto para todas as feras do campo. E no versículo 9 de novo, o Senhor exorta: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. 2 vezes o Senhor falou. Versículo 7, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. E no 9, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor.
No versículo 8, o Senhor justificou. Por que eles deveriam ouvir a palavra do Senhor? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, não procuram, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. O Senhor reitera a exortação. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ouve. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Chegou o juízo de Deus pela indignação. O Senhor que tudo que o homem planta, Ele colhe. Ele retribui para cada um conforme as suas obras, conforme o proceder dos seus caminhos. E o Senhor retribuindo aqui, dando a ordem, a exortação, a palavra de Deus, que se cumpre, não é? Para os pastores infiéis. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Deus está contra os pastores que Ele chamou para cuidar do rebanho dele. Quando Deus está contra um pastor, que ele tem que estar no púlpito, mas a consciência dele está cauterizada, ele não sabe. Por isso que alguns vêm de repente a espada do Senhor sobre a vida dele. Está vindo, ele não está percebendo, mas para que não tenha mais escândalos para a igreja do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus não seja mais blasfemado, vem a espada do Senhor sobre a vida desse pastor infiel. E aí ele vai dar aquele ai, ele vai sentir o ai, esse ai, os ais que vem da parte de Deus. E a palavra no profeta Jeremias já fala: de que se queixa os homens viventes? Queixe-se cada um dos seus ais. Depois que Deus quebrar, Deus até permite que alguns, depois de quebrado, volte para o púlpito, mas ele volta quebrado, com uma marca rachada. Deus quebrou esse vaso, deixou ele rachado, mas com um testemunho lá no púlpito para ver o homem, a mão de Deus, a espada de Deus, para aquele homem que se rebelou e não quis apacentar o rebanho do Senhor. Fica lá. Era melhor que Deus tivesse levado essa alma. Pelo menos já estaria guardado lá, do que ele ficar em cima do púlpito, para exemplo da igreja, dos jovens, para que os outros que vão ser chamados, ordenados, não sigam o exemplo dele. Vai lá, fica como testemunho, exemplo, para doutrinar os jovens, os que acham que é bonito ser pastor, que a motivação é: eu vou ter dinheiro, eu vou ter mulher bonita, eu vou ter carro de luxo, eu vou ter salário setorial altíssimo. Eu quero ser pastor, mas só se for setorial. Não quero ser pastor na igreja pequena, não quero ser pastor num país pequeno. Quero ser pastor setorial de uma igreja grande. Porque nessa igreja eu posso ter um cargo maior do que pastor. Vou acumular salário de pastor setorial e mais que eu sou político. Eu sou um nobre deputado. Homem vil, esquece que antes de você
Você, pastor, você era ovelha, estava no banco. E quando a morte vier, você morre como uma ovelha. Diante da morte, todos somos cordeiro. Ela arrebata, ninguém tem poder. Sem Jesus, sem Deus, nós somos levados. Somos entregues à morte todo dia, Paulo já afirmava. Mas temos Jesus. Mas o homem sem Deus, sem Jesus, é abatido no corral. O inimigo é implacável. Assim do Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. O Senhor veio libertar as ovelhas da mão desse pastor infiel, desse lobo que devora as ovelhas, come a gordura e degola o cevado. Este pastor infiel, lobo devorador, ladrão salteador, mercenário. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Amém? Uma vez que o Senhor veio demandar da mão desse pastor infiel as ovelhas dele, ele não vai mais apacentar as ovelhas. Ponto. Vai se aposentar, não precisa mais. Não precisa mais essa obrigação, esse ofício árduo para ele que era apacentar as ovelhas. Porque quando apacentava as ovelhas, se ficasse só, dá muito trabalho, principalmente a ferida desgarrada, dá trabalho. Não vou ter tempo de apacentar a mim mesma e a minha família. Dá trabalho. Deixa ela se desviar, depois eu vou lá buscar ela. Que ouvimos de alguns. Deixa lá, pastor, precisa, deixa. Né? Tava aqui, não quer, mas ninguém vai visitar não, deixa lá. Quando cair lá no pecado mesmo, a gente vai lá. Aí ela vai voltar, pedir perdão aqui, na frente de todo mundo, vai passar por esse constrangimento, vai aprender nunca mais se desviar. Deixa lá no mundo. Deixa se perder no mundo, cair no mundo, sofrer bastante. Daqui a 10 anos nós vamos lá buscar ela. Alguns pensam assim. Se o inimigo levar, o Senhor vai demandar essa alma da mão desse pastor infiel, que não quis fortalecer a placa, que não quis curar a doente, que não quis ligar a quebrada, colocar a atadura nela, não quis buscar a desgarrada para que ela voltasse ao aprisco do Senhor, que não quis buscar a ovelha perdida, que negou o Evangelho, negou levar a palavra do Senhor para aquela ovelha salva, determinada pelo Senhor. O Senhor livrou, ele não tem mais que ser pastor, ponto, pode descansar, pode se aposentar, mas também deixa de receber o salário de pastor. Vai lá para a fila do INSS, vai receber lá como todos as ovelhas recebiam a aposentadoria do INSS e davam o dízimo, as ofertas e as coletas, os necessitados do Senhor, que depende da obra da piedade, das obras assistenciais da igreja do Senhor. Eles não servirão mais de pasto. Ponto. Agora as ovelhas fiéis, dizimistas, que ofertam, dão nas coletas, não vão mais servir de pasto para esses pastores, fiéis. Nosso salário não vai ter mais que sustentar eles. Não vai ter mais que bancar os caprichos deles, as viagens deles, que não foi da graça do Senhor.
não foi da vontade do Senhor essas viagens de lazer, de prazer que ele tinha, que ele gosta de estar visitando sem a direção do Senhor. Eu estou fazendo a obra, Deus não mandou. Faz a obra de Deus dentro da igreja. Apacenta os cordeirinhos, apacenta os pequenos, apacenta a viúva, o órfão. Faz a obra de Deus. Missionário urbano, começa para a tua igreja, contra os fracos, contra os doentes, contra os quebrados, contra os enfermos. Faz a obra de Deus no hospital, bem mais barato. Faz a obra de Deus no teu país. Visita os presídios, faz a obra de Deus. Filho da sua serva está lá, 10 anos, ninguém visita. Faz a obra do Senhor na sua vizinhança. Faz a obra de Deus no meio do povo de Deus, entre as ovelhas do Senhor Deus, na congregação, na pequena igreja, naquela comum, naquela casa de oração. Faz a obra de Deus ali. Faz a obra de Deus, ore pelas ovelhas no seu quarto. Ninguém está vendo, não tem like. E você e Deus, busque a presença de Deus pelo seu rebanho, o rebanho que Deus confiou nas suas mãos. Apacenta-os. O apacentar começa na intercessão, na oração. Depois vem a palavra, o aconselhamento, a oração. Cada membro. Quem se põe na brecha? Qual pastor se põe na brecha? Eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a tua obra agora, onde o Senhor quer que eu vá. Primeiro a tua obra, depois a minha vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Apacento o meu rebanho. Quando Deus, o Senhor Jesus falou para Pedro, tem que amar. Tem que amar, é no amor, é na misericórdia. Tem que amar a Jesus. E muitos lá que nem conhecem a Jesus, não amam a Deus e foram separados, apartados, ordenados para pastorear o rebanho, as ovelhas do Senhor Deus. Reconsideremos, ponderemos, quantas reconsiderações, quantas considerações, quantas ponderações, quantos pesares, quanta tristeza, quantos lamentos, quantos desais, para saber que a ovelha, nós ovelhas do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus, estamos entregues a estes pastores, a estes homens que não apacentam o rebanho do Senhor, que se apacentam a si mesmos, que não perguntam da ovelha, não quer saber, olha, não está vindo mais no culto, não se interessa, onde que mora, não vão, não querem saber. Estão sentados nos seus tronos, se apacentando a si mesmo. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. É a condição. Para que eles fossem apacentados, se apacentassem a si mesmos, eles precisavam do rebanho, precisavam ser pastor da ovelha. Perdeu o cargo, perdeu a boquinha, não tem mais salário, não tem mais jeito, não tem como mais se apacentar a si mesmo. Vão entrar na fila do CAT, procurar emprego e trabalhar como os muitos pastores fiéis trabalham e como as ovelhas, a maioria trabalha. Dia e noite, segunda, domingo, às vezes, hora extra, e estão lá fiel à noite, orando pela vida desse homem, pela vida desse obreiro, e guardando, pondo dinheiro na coleta, na oferta, e dizimando, e ajudando a obra. Tudo que eles pedem, a igreja fiel procura ajudar. Agora, não mais pastores, o Senhor tirou o cargo deles, tirou as ovelhas da mão deles, eles vão deixar de apacentar. Por consequência, não se apacentarão mais a si mesmo. Quer se apacentar a si mesmo? Quer se apacentar a si mesmo? Quer engrossar o ego, o seu eu?
quer servir o seu Deus, o seu eu, ande com as suas pernas. Ande com as suas pernas. Tente ficar de pé sem o Senhor Deus, sem o Senhor Jesus. Tente respirar sem o Senhor Deus. Tente viver agora sem a presença do Senhor Pastor, sem os cuidados dele. E você sentirá tudo que a ovelha sentiu. Só, desprezada, enferma, sem ser apacentada. E sob essa sentença do Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Tenta viver quando o Senhor está contra ti. Nós temos a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, pelas ovelhas. Se Deus é por nós, está contra ti, ó pastor infiel, quem estará a seu favor? Quem? É Deus que abre as portas. O teu respirar depende de Deus, a tua vida está na mão de Deus, os teus caminhos estão na mão de Deus. Se Deus é por nós, ovelha, e a palavra dele diz que ele está contra ti, quem será por ti? Quem será por ti? Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. O bom pastor chegou para nos livrar da boca do falso, infiel pastor, do lobo maquiado em pele de ovelha, do mercenário, do roubador, do infiel pastor. Por término, o Senhor fala, versículo 11: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Glórias a Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Cuidado de Deus, zelo do Senhor Deus para com as ovelhas dele. Rebanha dele, as ovelhas são dele. E ele diz: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O bom pastor do Senhor Jesus irá buscar as ovelhas, a desgarrada, trazer de volta a perdida. Ele vai curar a que está enferma, doente, vai fortalecer a fraca, a quebrada ele vai ligar, a perdida ele vai buscar, vai trazer no colo a desgarrada. Glórias a Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele disse, instruindo, exortando os seus discípulos, e a igreja dele hoje, presente século, aqui na terra, seu rebanho santo. Ele, em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele instruiu os seus discípulos. O bom pastor, Senhor Jesus. O bom pastor. Ele instruiu o seu rebanho e nos instrui hoje.
a igreja do Senhor Jesus, pequeno rebanho, a ovelha dele, as ovelhas dele, a igreja do Senhor Jesus, a noiva que ele vem buscar. As ovelhas que conhecem a sua voz, a voz do bom pastor, o sumo pastor. E ele exortava e instruía seus discípulos contra o dever a ter cautela com os falsos profetas, aludindo para o nosso tempo presente também. Devemos ter cautela com os falsos profetas. Acautelai-vos, vigiai. Temos muitos falsos profetas, muitos profetas infiéis, muitos pastores infiéis, muitos homens que estão no púlpito, mas não são de Deus. Não têm a unção do Senhor Deus. Eles não conhecem o sumo pastor. Eles não têm intimidade com ele. São lobos, devoradores, só querem os pertences das ovelhas. Eles querem que as ovelhas tenham para eles se apacentarem a si mesmos. Eles só querem os números, as cifras. Eles só querem oferir lucro das ovelhas. As ovelhas tão castigadas, tão tristes. Devemos ter cautela com os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, o Senhor Jesus fala: bom pastor instruiu, exortou. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos. Tem a pele de ovelha, a aparência, mas o coração é um lobo maquinando mal. No versículo 16, o Senhor Jesus continua: por seus frutos os conhecereis. Pelos frutos deles nós vamos conhecer se eles são pastores do Senhor Deus, se eles conhecem o sumo pastor, se eles têm as obras do bom pastor, se eles conhecem a Jesus. Pelos frutos dele. Vamos examinar os frutos desse homem de Deus que está no púlpito. Vamos examinar se eles são de Deus. Esse Espírito que fala pela boca deles é do Senhor Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós conhecemos quem é de Deus. O Espírito testifica conosco. E vamos examinar os frutos deles. De repente ele é uma figueira seca. Ele é figueira seca. Ele é estéril no conhecimento do Senhor. Não tem nada de Deus, não conhece nada de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz: vamos examinar os frutos desses homens de Deus. Se eles têm o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, os frutos do Espírito. Esses pastores, esses homens de Deus que estão no púlpito, eles exercitam amor, eles têm amor. Eles emanam paz, eles são longânimos, eles são benignos. Eles praticam a bondade para com as ovelhas, eles têm fé, eles têm o dom da fé, eles creem em Deus. Eles creem no agir de Deus, eles creem nos dons, na manifestação do Espírito Santo. Eles são mansos, eles têm temperança para com os fracos na fé, para a ovelha fraca, para aquela
que está desgarrada, para a que está quebrada. Eles são temperantes. Eles são tolerantes, são humildes para com os fracos na fé, para com as ovelhas, para com os cordeirinhos. Eles têm esses frutos dentro da própria casa deles. Se na casa deles eles não exercitam o amor, a piedade, basta olhar para os familiares, para famílias. Onde estão os filhos? Como a mulher deles está? Ele não poderia estar apacentando a igreja do Senhor Jesus, porque ele não consegue apacentar a própria casa, a primeira igreja dele. Ele não tem amor, ele não tem gozo, ele não tem paz, ele não é longânimo, ele não é benigno. É um homem iracundo às vezes. Ele não é bom, ele não tem fé, ele não é manso. Há alguns que agridem as esposas, os filhos. A mão que é para abençoar machuca a família. Não é um homem com temperança. Não pode estar apacentando a igreja do Senhor Jesus, que é santa. Deus é amor. Ele não exercita a piedade. Ele não tem o dom do Espírito. Ele não tem os frutos do Espírito. Acautelados. Acautelados. São falsos profetas, pastores infiéis. São lobos vestidos ternos, caros, como ovelhas, voz mansa, mas o interior do homem só Deus conhece. É uma ave de rapina, é um lobo devorador. Ele é matador de ovelhas. Se apacenta a si mesmo. Deixa espinho na nossa alma, no nosso coração. Ele se apacenta a si mesmo. Profeta infiel, pastor infiel. Por seus frutos os conhecereis. Examine. Veja os frutos desse homem que está no púlpito. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que a paz de Deus esteja convosco. Algumas canções nos fazem imaginar quão imenso é o amor que Jesus dispensou a nós. E ainda assim, muitas pessoas são como ovelhas desgarradas e não conseguem entender a importância desse amor, nem tampouco ouvem mais a voz do Salvador. Mas que através dessa canção, essas pessoas sejam tocadas por esse amor e retornem ao rebanho do bom pastor. Eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com seus pés o bom pastor, machucados que horror, de descer pelas montanhas sem cessar, e cansado de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós estás? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar
a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Já em casa o pastor, ó, jubila com doçor pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, como os anjos lá na luz, tão feliz por tantas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, que procura pra salvar. Com amor, hoje o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, que procura pra salvar.